Sancler Prado Rodrigues, 35 anos. Trabalho com artesanato, microempresário, né? A empresa do meu pai, vinha trabalhando com meu pai há muitos anos. Aí meu pai se foi em 2012 e eu sou esse, microempresário Sancler, 35 anos. Eu sou América, esposa de Sancler, tenho 34 anos. Eu me formei em enfermagem em 2008 e eu já era casada, né? E logo depois eu me engravidei e não continuei com a enfermagem e acabei entrando no ramo do Sancler, que era na parte de artesanato, e hoje somos empresários nessa área. Nossa empresa começou bem lá atrás, há muitos anos atrás. Eu era ainda adolescente, meu pai, juntamente com a minha mãe, formaram uma empresa de artesanato, faziam pecinhas de gesso para festas, para decorações. E aí surgiu a oportunidade de avançar na empresa, de crescer um pouco mais. A empresa entrou num outro segmento de formas, um segmento também de marcadores e cortadores, atendendo ao pessoal que trabalha com confeitaria, com artesanato, biscuit, gesso, chocolate, essa área que é bem grande e nessa área que a gente está até hoje. A gente tem alguns parceiros de anos, né, que trabalham juntamente com a gente. Um bastante conhecido é o Caçula, já trabalhamos há muitos anos com eles. Nós temos também Renata, a Idan, que são lojas desse ramo que são muito conhecidas. Nós somos uma empresa familiar, tudo é muito misturado. Essa é a grande verdade. Então a gente percebeu que o nosso gasto, a nossa vida financeira estava muito conturbada, muito enrolada, muito desorganizada. A gente estava gastando de forma desproporcional e aí misturava o dinheiro da empresa com o nosso dinheiro pessoal. Foi quando a gente teve essa visão de que não, a gente precisa parar e resolver isso, se concentrar e achar uma forma de melhorar essa situação, empresa, vida pessoal. Bem, na verdade, falar por mim um pouco, separar um pouco aqui, né? Existia um bloqueio na minha mente a respeito desse assunto, porque vamos falar de dinheiro, vamos falar da nossa vida pessoal, vamos falar da grana da empresa com alguém, vamos se abrir a respeito disso. Mas vimos a necessidade, né? Voltando um pouco, né? Vimos a necessidade e vimos que era de suma importância ao ponto que chegamos, né? Ao ponto que nós estávamos, vimos que era de suma importância chegar a esse ponto de conversar com um consultor sobre isso tudo. E existia esse bloqueio em relação a números, falar de números, mas deve ser algo difícil, deve ser complicado tratar de investimento, tratar de como vamos gastar o nosso dinheiro de uma forma geral. E hoje a gente enxerga o quanto foi bom e o quanto é prático e fácil se envolver nesse mundo. Vamos dizer assim, não foi algo pra gente maçante, né? Algo cansativo. Flui, a sistemática é muito boa, está nos ajudando muito, ajudando pacas mesmo, na verdade, e evoluiu muito a nossa vida financeira. Posso falar isso com sinceridade de coração, porque como eu disse anteriormente, o nosso gasto estava assim completamente descontrolado. O dinheiro que era para ir para algo estava indo para outro, que era para ir para A estava indo para B. E com isso, depois que a gente fez a consultoria, né? Muitas coisas, como o Sancler falou, muitas coisas que a gente pensava em fazer, a gente deixava um pouco assim meio que de lado, porque às vezes a gente não conseguia, o dinheiro ia escoando assim e a gente não percebia, né? Como a gente já falou, que era meio em conjunto com a empresa e junto mesmo com a nossa vida pessoal, né? Então acabava meio que se misturando e a gente às vezes quando via a gente já tinha gasto dinheiro sem nem perceber o que a gente tinha feito com o dinheiro, né? Muito por baixo, assim, superficialmente, né? Era aquilo, esse mês foi bom, esse mês foi ruim, era isso. Esse mês a gente está bem, esse mês a gente não está. E algo que eu acho sensacional nesse processo todo, nessa sistemática,
é que a gente consegue fazer as coisas agora, de uma forma prática. Às vezes o pensamento é, poxa, mas quando se fala em economia, você não vai poder gastar em nada, vai ter que se privar de tudo. E não é assim. A gente aprendeu e a gente tem observado isso nitidamente hoje em dia, é que você pode economizar, mas você pode fazer as coisas que você gosta, você pode curtir, você pode gastar bem, mas com responsabilidade. O que pesou muito foi, como eu disse antes, né? É o seu bem-estar. Isso entra muito em conta também na avaliação financeira, né? O peso de você ter algo que você gosta. Vale a pena? Dá para ter? Se dá para ter, a sensação de ter, por exemplo, usar agora a minha moto, né? Que foi não vou dizer empecilho na ocasião, mas foi algo que entrou em pauta. Ter ou não ter a moto. E a gente decidiu por ter, continuar por ela, porque faz bem para mim. Então, estamos investindo, o dinheirinho está lá rendendo. É muito bom saber que, embora não estejamos parados, mas é bom saber que quando a gente estiver dormindo, o dinheiro vai estar rendendo lá, né? Isso. Nós temos várias grandes metas, né? Temos muito para viver ainda, então a gente pensa em fazer muitas coisas grandes. E o dinheiro está aí para isso. O dinheiro é uma bênção. O dinheiro, sabendo ser bem utilizado, pode trazer muitas alegrias, muitas conquistas, muita felicidade mesmo para a família, para o casal. E a gente, por exemplo, tem uma grande meta de reformar aqui a nossa casa. A gente tem uma casa em Saquarema também, que a gente está agora até com uma viagem marcada para começar essa reforma lá em Saquarema. A gente pensa muito em viagem, a gente gosta muito de viajar, curtir, para restaurante. Quem não gosta disso? E a gente está aprendendo a fazer isso com responsabilidade. E esse também é o pensamento para frente, em poder estar sempre fazendo isso, mas com responsabilidade. Na verdade, o que acontecia muito antes era que a gente pensava assim, esse mês foi bom, tá com grana, e aí a gente gastava. Mas aí a gente sofria porque a gente não tinha uma organização anterior, uma sistemática, um planejamento. A gente se baseava só em como foi o rendimento da empresa naquele mês vigente. E aí isso fazia muito mal para a gente na frente, né? Hoje em dia a gente sabe que a gente, se organizando, consegue se planejar melhor para ter isso, mas de forma constante e conseguir fazer sem medo de gastar, né? A gente fazia porque sabia que aquele mês tinha sido bom, mas na frente a gente observava que a gente não podia ter gasto aquela grana da forma como foi feita. O acompanhamento é muito importante, o acompanhamento da sistemática, do planejamento, da organização, porque esse acompanhamento, esse seguir a risca ali, que hoje em dia é natural para a gente, não é algo cansativo, não é algo difícil de se fazer, esse acompanhamento nos permite ver que, opa, peraí, agora a gente vai ter que segurar um pouco nisso aqui, né? Por exemplo, num restaurante, numa compra de uma roupa, então a gente sabe, por conta desse acompanhamento, se a gente pode gastar um pouquinho mais agora ou deixar para gastar mais na frente. A nossa grande meta, eu acho que vamos dizer assim, a que está em primeiro lugar, assim, é a nossa viagem para fora, né? A gente está se organizando para isso. É um grande sonho, mas vamos chegar lá, se Deus quiser. E é possível viajar? É possível, é muito possível. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Depois que a gente se organizou, né? Porque a gente sempre teve, na verdade, esse sonho, de fazer essa viagem. Mas depois que a gente se organizou, né? A gente conseguiu ver que realmente é possível a gente poder viajar. Vai falar um lugar só? Brincadeira. Assim, o nosso primeiro pensamento é para os Estados Unidos, né? Conhecer Miami, Los Angeles, de repente com as crianças para Orlando, quem sabe, né?